começar aqui então, né? Esse é o nosso roteiro de determinação da massa específica de uma substância pelo método piquenômetro, né? No próprio roteiro, né, eu explico tudo o que eu quero, tá? No item 5, eu começo falando aqui, ó, usando o piquenômetro para medir a densidade absoluta das substâncias. Aqui é a fórmula, ok? Densidade absoluta é igual a massa do líquido dividido pelo volume, que é 100 ml. Tópico 6. Usando o piquenômetro para medir a densidade das substâncias em relação à água, que é a densidade relativa, tá? Densidade do líquido em relação à água, a densidade relativa é massa do líquido sobre a massa da água. Basicamente, no item 9, eu explico as instruções específicas. Eu quero que vocês façam um relatório com as normas da ABNT, capa, contra capa, sumário, objetivo, materiais utilizados, técnicas e procedimentos, conclusão e referências bibliográficas. Meninos, é o seguinte, haverão muitas contas no relatório de vocês, tá? E é para ser entregue dia 6, na segunda-feira. Eu vou estar aqui no laboratório. Essas contas vão ser obtidas através dessa tabela aqui, ó, tratamento das medidas da página 4. Vocês podem estar fazendo essas contas com papel, tá? À parte, falando contas. Aí a pessoa vem e faz à mão, tá? Porque o trabalho que não tem as contas, que só tem os resultados finais, vai levar a 0. Eu quero ver as contas de vocês. Vocês podem fazer a lápis e anexam no relatório, tá bom? Vamos lá. O que eu tenho para falar com vocês aqui? Primeiro, quando você for fazer as contas do desenvolvimento, você vai escolher. Primeiro você vai falar do álcool, depois você vai falar da glicerina, aqui foi ordem, tá? Primeiro o álcool, aí você vai falar tópico 1, álcool, vai fazer todas essas contas pro álcool, tá? Tópico 2, glicerina, vai fazer todas essas contas pra glicerina. Tópico 3, óleo mineral, vai fazer todas essas contas aqui pro óleo mineral. Muito importante é o seguinte, tá? O que eu tô explicando pros alunos. Vocês obtiveram hoje isso aqui, né? A massa do piquenômetro vazio, o piquenômetro com álcool, com glicerina, com óleo mineral e com água. Você precisa saber qual é a incerteza de medida de cada massa dessas. Como que você vai fazer isso? Coloca, por favor, gente, o valor aqui embaixo, ó, embaixo da tabela. Embaixo da tabela, ok? Assim fica melhor? Embaixo da tabela, coloca pra mim aqui, ó, 2% do valor da medida. Por exemplo, aqui pesou 40 gramas. Coloca para mim aqui embaixo o seguinte valor: 2% vezes o valor 40, tá? Isso aqui é 0,02, tá? Cada massa dessa eu considero 2% da massa como a incerteza dela, tá bom? Essas incertezas aqui, 2% disso, 2% disso, 2% disso, 2% disso e 2% disso, eu vou estar utilizando na nossa tabelinha da página 4. Por quê? Aqui para mim é melhor virar, tá, gente? Porque não tem jeito. Porque analisa o seguinte. Primeiro passo, quando você vai lá falando álcool, massa do líquido, eu deixei genérico, tá? Por quê? Por isso eu vou fazer primeiro. Quem é o primeiro líquido? O álcool. Aí você vai fazer todas as contas com álcool. Quem é o segundo líquido? Glicerina. Aí você vai fazer todas as contas com a glicerina. E depois com óleo. Acredito que vocês entenderam, tá? Vou supor aqui que você está começando a fazer as contas com álcool, tá bom? Massa do álcool vai ser o piquenômetro com álcool, que é o M2. Eu falo isso no próprio roteiro. Menos a massa do piquenômetro vazio. Ora, a massa do álcool é igual ao piquenômetro cheio de álcool menos o piquenômetro vazio, tá bom? A incerteza dessa massa do álcool vai ser calculada assim. Percebam que esse sigma, essa é uma letra grega chamada sigma, tá? Sigma M2 é a incerteza de quem? Quem é M2 aqui? M2 é o piquenômetro com álcool. Quem é essa incerteza? Ora, essa incerteza vai ser 2% da massa do álcool. Isso aqui é 2% da massa do álcool elevado ao quadrado, tá bom? Mais. Quem é esse sigma N1? É a incerteza da massa do piquenômetro vazio, que é 2% da massa do piquenômetro vazio. Por isso que eu peço, ó, percebam aqui, ó, sigma M2 é esse valor aqui, ó, 2% que você já calculou aqui embaixo. Sigma M1 é esse valor aqui, ó, que você já calculou aqui embaixo. Por isso é legal você calcular 2% já, que vai te ajudar.
Eleva esse valor ao quadrado, eleva ao quadrado, soma os quadrados e coloca na raiz, beleza? Então aí você vai saber o valor da medida e o valor da incerteza. A mesma coisa vocês vão fazer para a água. Quem é a massa da água? M3. Quem é M3? M3 é o piquenômetro com água, menos o piquenômetro vazio. Como eu propago a incerteza da massa da água? Assim. Essa incerteza do M3 é a incerteza do piquenômetro com água, que é 2% da massa do piquenômetro com água, que você calculou aqui, ok? Eleva ao quadrado mais. Quem é esse sigma M1? É a incerteza do piquenômetro vazio, que é quem? Esse 2% que você mediu aqui, tá bom? Eleva esse valor ao quadrado, eleva ao quadrado, soma os quadrados e joga na raiz. Todos esses valores você vai precisar calcular aqui, tá bom? Qual é o objetivo do experimento? Que vocês vão calcular para mim a densidade absoluta, esse é o ρ, tá? Densidade absoluta e a densidade relativa de todos os líquidos. Então tem que fazer primeiro tudo para o álcool, depois tudo para glicerina, depois tudo para o óleo, tá? Primeiro passo, a medida. Densidade absoluta é a massa do líquido. Olha, quem é a massa do líquido? Tá aqui, ó, você já calculou acima. Dividido pelo volume, que é 100 ml. Isso aqui, gente, me dá uma grandeza. Qual é a unidade de densidade absoluta? É grama por centímetro cúbico, tá? Ou grama por ml, porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? Coloquem, por favor, a unidade, grama por centímetro cúbico. Como que eu propago essa incerteza, professora? Assim, ó. Quem é esse ρAbs? Esse ρAbs é a densidade absoluta. Ora, você acabou de calcular ela aqui. Esse valor você já tem, que tá aqui, ok? Vezes essa raiz enorme. Quem é esse primeiro fator? Esse primeiro fator tá calculado aqui, ó. Olha aqui, ó. É a incerteza da massa do líquido, você já mediu. Dividido pela massa do líquido. Olha ela aqui, ó. Você já tem isso anotado, tá? Divide, eleva ao quadrado. Mais, quem é a incerteza do volume? É 2, porque lá no início, ó. Aqui no início você colocou 100 mais ou menos 2. Então aqui a incerteza do volume é 2 dividido por 100, que é o volume. Pega essa divisão, eleva ao quadrado. Soma os quadrados, joga na raiz, pega o valor disso aqui e multiplica pela densidade absoluta que você já tem aqui, tá? Então, a medida sua vai ser isso que você obteve. Por exemplo, 20 mais ou menos o valor disso. Por exemplo, 1. Sua medida vai ser densidade absoluta igual a 20 mais ou menos 1 gramas por centímetro cúbico, tá? E agora, a densidade do líquido em função da água é a relativa, tá bom? Que é a massa do líquido, que você já calculou aqui, dividido pela massa da água que você já tem, tá? Perceba o seguinte, é grama dividido por grama. Então, a densidade relativa é uma incerteza, é uma grandeza adimensional, não tem dimensão, é só um número, tá? Como que eu calculo? A incerteza da densidade relativa, assim, ó. Vai ser a própria densidade relativa, que você já calculou aqui, percebe? Vezes. Quem é essa incerteza da massa do líquido? Olha, gente, você já calculou aqui, ó. Dividido por quem? A massa do líquido, você já calculou aqui, tá bom? Eleva ao quadrado a divisão, mais quem é a incerteza da massa da água? Tá aqui, ó. Você já calculou. Dividido pela própria massa da água, que tá aqui calculada. Tá bom? Divide, eleva cada divisão aqui ao quadrado, soma os quadrados, eleva na raiz, depois multiplica a densidade relativa que você calculou aqui, tá bom? E esse valor, por exemplo, pode dar, sei lá, 18 mais ou menos 2, tá? É assim que eu quero que vocês coloquem para mim. Então, basicamente, você segue o que eu tô te passando aqui, tá bom? Calcule isso e a sua incerteza. Isso é a sua incerteza. Todos esses valores aqui das contas estão relacionados com esses 2% de cada aqui, tá? E com as próprias medidas, ok? As próprias contas que você fez logo acima. Lembrando que você pode fazer as contas a lápis, tá bom? Faça assim, contas! E faz as contas a lápis, tá? E coloca o resultado da caneta, tá? Como que você vai fazer a conclusão do trabalho? Da seguinte forma. Você, por exemplo, achou que a densidade absoluta do álcool deu 20, por exemplo, não é isso, tá, gente? Tô dando um exemplo. 20, mais ou menos, aí você encontrou isso aqui 1. Vamos supor que seja 20, mais ou menos 1. Isso aqui deu o seu ρAbs, por exemplo.
Aí você vai lá na literatura, pode ser um site de confiança, um livro. Você vai atrás, por exemplo, da densidade do álcool. E você achou, por exemplo, um valor de 21 gramas por centímetro cúbico. Lembra que isso aqui é assim, tem que estar escrito assim, ó, gramas por centímetro cúbico, tá bom? Olha assim, olha cá. Você mediu 20 mais ou menos 1. Isso significa que a sua medida está entre 19 e 21. Ok? Se na literatura a densidade do álcool deu 21, significa que o seu resultado foi conclusivo, porque você obteve aquilo que você esperava experimentalmente. Agora vamos dizer o seguinte, que você faz essa mesma medida. E aí você vai na literatura, por um acaso, e acha outra densidade, acha de 15. Vamos supor que isso pode acontecer. Tá? 15 gramas por centímetro cúbico. O que você vai fazer? Você vai olhar, putz, aqui me dá de 19 a 21. Putz, a minha relação é 15. Aconteceu uma coisa muito séria. Lógico, gente, que não vai dar isso, vai dar bem próximo, tá? Eu tô exagerando aqui na diferença, tá bom? Mas caso não dê dentro do esperado, o que você vai falar na conclusão? Tivemos erros associados à medida. Na hora da pesagem, o próprio valor na balança oscila. Nossa balança tem 3 casas decimais, tá bom? Isso oscila com as correntes de ar. No próprio piquinômetro, tá? O líquido de dentro pode estar contaminado com água, com resquício de sabão, com resquício de outro líquido, tá bom? Vão, por favor, na apostila de teoria de erros, na última folhinha, eu abordo erros acidentais. Caso não bata, gente, não é que você fez errado, tá? É porque ocorreu erros associados e o erro foi maior, não foi coberto pela incerteza. Então, eu quero que vocês cheguem nessa conclusão. Será que você obteve o esperado? Se você não obteve, o porquê disso? Não quero que vocês maqueiem resultado. Porque quem mudar o valor para dar igual, eu vou descobrir, porque eu sei, tá bom? Respeitem as medidas de vocês, tá bom? Bem, é só isso, vai valer um ponto e é para vocês me entregarem, por favor, dia 6 de abril, ok? Eu vou estar aqui no laboratório. Um beijo a todos, bom relatório, bom final de semana, é para estudar, hein? Tchau!